e tal, já, sabe, não tem mais esse lado físico, então você joga com 3 zagueiros, você solta um pouco mais os caras, protege um pouco mais o setor, tinha encontrado na molecada a agilidade no setor defensivo para justamente fazer com que esse setor do Corinthians tivesse menos problemas, foi o Raul Gustavo, o próprio João Vitor, o meio-campo tinha o Rony, enfim, tinha essa molecada que acabou dando certo. O Rodrigo Varanda deu uma perdida, mas é um cara pra se trazer de volta. O Cauê ali na frente não era o supra-sumo dos atacantes, mas era uma peça diferente. E o Luan, nesse sentido, estava mais abastecido. Ele tinha mais pessoas, mais jogadores ao lado dele, pra fazer com que ele se estimulasse a transitar com a bola. Tinha menos e criar espaço, em favor do né, Corinthians. Facinca? Exatamente, perfeito. Tinha menos né? espaço para movimentar e mais gente para passar a bola, né? O Luan só vai funcionar dessa forma. Se Exatamente. Menos espaço para ele ter que preencher e mais jogadores próximos dele. É simples, isso. Né? É pra isso. Entender o Luan é simples. Exatamente. Não é um jogador que ele tem proatividade. Ele precisa da atividade fazendo com que ele circule. Então, por que o esquema de 3 zagueiros do Corinthians deu certo? Porque ele tinha 2 laterais espetados, ou seja, tinha 2 válvulas pela direita e esquerda trabalhando com ele. Por dentro ele tinha um volante mais jovem, que às vezes subia ali o Rony, ora teve o Xavier, o próprio Gabriel também faz essa função, não com a qualidade de um volante que vai tratar a bola com muita qualidade, mas o Gabriel sabe chegar um pouquinho à frente, ele começou a carreira dele como segundo volante, e aí o Corinthians tinha pelo menos 4 jogadores armando o jogo, mais o Vital ali, o Mosquito, então se tornou um time leve. Não um time que, claro, vai brigar por título, alguma coisa longe disso, mas um time muito longe de estar estático, como foi com o Mancini no começo e como está com o Silvinho agora, só que a diferença é que o Mancini mudou esse time no Campeonato Paulista. Então ele tinha uma probabilidade, uma possibilidade de um campeonato de menor expressão, menos forte, para conseguir rearranjar essa equipe sem sofrer tanto. O problema é agora. O Silvinho tá jogando no esquema que não deu certo no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro. E jogou assim na Copa do Brasil. Resultado, perdeu em casa pro Atlético Goianiense no Brasileiro, perdeu em casa pro Bragantino no Campeonato Brasileiro e foi eliminado já da Copa do Brasil. Nem entrou e já saiu. Então assim, tá errado. Não deu certo. Ou ele volta ao que minimamente a característica do elenco dele permite, ou então ele vai se dar mal. Por exemplo, tirou o Piton da equipe. Não era pra sacar o Piton do time do Corinthians. O Piton não é um lateral pra linha de 4, mas ele é um ala pra 3 zagueiros, pra você fazer uma... Mas se joga com 4, como é que ele vai sair? Como é que ele vai jogar? Você tá jogando com linha de 4. Você tá jogando com linha de 4, como é que o Piton vai ficar? Aí é bola nas costas toda hora. Mas se ele joga na linha de 4, ele não pode jogar o Piton. Com linha de 4 não é difícil. Por isso que eu tô explicando que o erro é do Silvinho. Ou então, você pode ter nessa linha, entre aspas, de 4, que gosta tanto o Silvinho e o Fábio Santos ali, só que ele pode ter o Piton jogando à frente do Fábio Santos como uma espécie de um segundo volante pela esquerda, um cara pra fazer essa função de aprofundar ali pelo lado esquerdo do Corinthians, e você tirar o Cantillo, que é um jogador pra mim inútil ao meio campo do Corinthians. É um jogador que não cria, é um jogador que não marca, é um jogador que vive de uma bola só, que é uma bola longa, que hoje pro Corinthians não interessa. Não interessa, o Corinthians não tem centroavante, como é que você vai viver de um volante com bola longa? Se o Corinthians não tem referencial à frente, o referencial do Corinthians é um jogador rápido. Tem o ponta aberto pela direita, precisa da bola longa. Mas não adianta nada você dar uma bola previsível, o ponta não precisa de bola longa, o ponta precisa de bola correta. Pode entrar em diagonal, o ponta pode entrar em diagonal, por que não? Não. Por que não? Quem é que disse que o ponta não pode entrar em diagonal? Chega de lançamento no futebol, é um recurso assim muito pontual. Não tem que ser toda hora lançamento, o Cantillo só lança. Ele não cria, ele não pensa jogo. O Gerson e o Rivelino iam morrer de fome, então, porque o Gerson e o Rivelino era toda hora aqui, ó. Toda hora aqui, ó. O futebol... Não era toda hora aqui. Você sabe disso que não era toda hora aqui, entendeu? Não era toda hora aqui. Você, pelo amor de Deus, não coloca na mesma frase Cantillo e Gerson. Eu pego um paraquedas e eu me ataco aqui no 25º andar. Na mesma frase, Cantillo e Gerson, eu pego um paraquedas, aqui um abraço, hein? Vocês vão buscar lá embaixo, papagaio. pelo amor de Deus. Papagaio, gente boa, abraço pro papagaio que é gente boa. Pelo amor de Deus, se o Gerson ouviu essa frase agora, Gerson vai entrar no ar. Não, mas precisa de alguém fazer, precisa fazer o ponta jogar, e o ponta jogar precisa da bola longa. O ponta joga com meia, é jogador de velocidade e drible. O ponta se não tiver velocidade e drible, não sai jogada. O ponta joga. O Corinthians vive de uma jogada. Jogada de velocidade e drible.
O ponta não joga com bico pra frente. Bico pra frente não consagra ninguém. O ponta joga com um time que tem 2 laterais armando. O ponta joga com meia como o Luan. Se você tem 2 laterais dando bola pra ele pode servir os caras com um pouco mais de qualidade. Ter o Matheus Vital, às vezes, um pouquinho mais estimulado. E aí você vai fazer o ponta movimentar. Esse é o estilo de jogo que pode o Corinthians ter a gente parece, norte. O que está acontecendo parece ventilador. Nessa formação, o Corinthians cai. Isso é conversa de ventilador. Porque a gente sempre gira e para no mesmo lugar. É conversa de esperar trem. Gira, conversa no mesmo lugar. É conversa de ficar esperando no consultório do dentista. Gira, sai no mesmo lugar. O problema é o Luan. O problema é o lateral esquerdo. O problema é a bola que não sai do meio campo. O problema é o Corinthians. O Corinthians, o jogo contra o Palmeiras, atingiu seu ápice. Aquilo é o ápice do Corinthians. O máximo então, o Corinthians já caiu. Acabou o campeonato. O Corinthians jogou contra o Palmeiras. O Corinthians vai jogar. Acabou o campeonato. O Corinthians esquece e caiu. Vou repetir aqui. Antes da primeira rodada, o William perguntou: o Corinthians vai disputar o quê? Eu falei: entre 8º e 12º. O Corinthians vai jogar pelo 8º até o 12º. Então, o 8º e 12º. Ponto. O ápice do Corinthians, esse time do Corinthians, não é outro time. Eu não estou tendo devaneio, esperando um centroavante, esperando um meia de ligação, esperando um volante que tenha qualidade para saída de bola. Eu não estou com devaneio. Eu estou indo na prática, na objetividade. Esse time do Corinthians, esse que está jogando o Campeonato Brasileiro, e não terá reforços, porque o Corinthians procura um centroavante e procura um atacante de beirada, mas que tenha condições de pagar e não encontrou até agora. Tá difícil para encontrar? Tá com muita dificuldade para encontrar? Esse time do Corinthians atingiu o ápice. O melhor jogo do Corinthians foi contra o Palmeiras. Não é assim que funciona, Pascoal. É assim. Esse time do Corinthians não vai ultrapassar aquilo. Você tá falando, é melhor largar o campeonato. Infelizmente. Você tá falando, larga o campeonato. Não é pra largar. Não, é pra jogar com aquele espírito. É pra jogar com aquela pegada. Como falou o Sormani, é pra jogar com aquele espírito, com aquela pegada, com aquela vontade. Porque é contra o Palmeiras. Tem que jogar todo jogo igual. Porque se não tiver aquilo, vai ter problema no Campeonato Brasileiro. Como teve no ano passado, e aí teve que esperar a chegada do Mancini pra poder salvar. O ápice do Corinthians foi contra o Palmeiras. Ponto. Não é só raça. Pascoal, não é só raça, o time não é organizado, o time não é bem escalado, o time taticamente está errado. É o ponto alto. Não tem para onde correr. Infelizmente não tem para onde correr. Um pouquinho tem. Vamos esperar o campeonato acabar e se não houver reforço, se continuar desse jeito, vocês vão ver a campanha do Corinthians fora de casa vai ser melhor do que a campanha em casa. Vai ser melhor do que a campanha em casa. E o Corinthians não vai se dar muito mal nos clássicos, não. Porque essa pegada, Pascoal, essa garra, essa vontade, esse elan que o Corinthians tem que ter todos os jogos, isso funciona bem no jogo que você é reativo. Que você joga na defesa e contra-ataca. Quando você tem que propor o jogo, você precisa mostrar, não é, garra? Você enxerga o rival maior que você. Criatividade, imaginação, você precisa ter ideias. O Corinthians, vão dizer que ele Mas ontem foi assim um pouco também, Sormani. Mas o jogador no campo não consegue realizar, porque eles têm limitações. Eles são fracos. Não podem jogar no Corinthians. Essa é a verdade. Agora, esses caras são culpados? Claro que não. Quem é culpado nessa história toda é quem deixou o Corinthians nessa situação. De modo que o elenco do Corinthians é esse. Por quê? Porque não tem dinheiro para contratar o Matheus Babi, que custou 13 milhões de reais e é um bom centroavante, e está no Atlético Paranaense. O Atlético hoje vai lá e compra, o Corinthians não consegue. Porque o Atlético é bem administrado e o Corinthians não é. Então esse é o problema. É muito fácil você culpar o Mancini, você culpar o Léo Natel, o Juan, como eu fiz aqui agora há pouco. Eu fiz isso. Mas vamos olhar um pouquinho mais à frente, mais adiante, vamos olhar com um pouquinho mais de profundidade. Então a gente vai chegar a essa conclusão. O Corinthians é esse time hoje que deixa o seu torcedor preocupado, irritado, porque é um time que não tem dinheiro para montar uma equipe competitiva para jogar do tamanho da sua camisa.
E ele só está nessa situação por conta de administrações que dilapidaram o Corinthians. Por conta de um estádio que foi feito sem a menor necessidade, quando o Corinthians sempre teve o Pacaembu. Como o Maracanã é do Flamengo. O Flamengo não vai construir estádio. Para que ele vai construir estádio? Para se meter numa dívida impagável quando ele tem o Maracanã? Para quê? O Corinthians tinha o Pacaembu. Para que ele foi fazer isso? Ah, mas naquela época, a situação política favorecia, o governo federal sinalizou para o Corinthians, olha, constrói que a gente... Eu acho que dá para... Tudo bem, eu acho que isso é uma outra conversa. A conversa é o momento do Corinthians agora. Eu acho que o momento dá do Corinthians com esses agora... jogadores o Corinthians jogar melhor. Exatamente, gente, Fábio. Facinca, só um segundinho, porque o Fábio Luciano já se manifestou aí 2 vezes. Calma aí pro Fábio Luciano entrar na conversa. Fala aí, Fábio. Não, eu só ia falar assim, eu entendo do que o senhor Mano tá falando, Pascoal, mas o torcedor do Corinthians, ele quer olhar para o campo e ver um time melhor, né? Assim, a questão administrativa, financeira, todo mundo sabe, o Corinthians vai ter que se virar e muito para poder resolver isso. Mas o torcedor, ele quer olhar para o jogo de domingo, do final de semana, da próxima quarta-feira. Então eu acho que o Silvinho, o time do Corinthians tem limitações, mas eu concordo com o Facinca. O Silvinho é um trabalho do treinador, né? Então é o dia a dia que vai mostrar para ele a competência, os cursos que ele fez, os treinadores com quem ele trabalhou. Mas ele vai ter que olhar para o elenco dele e entender a melhor forma que esses caras podem jogar. E esse é o trabalho de um treinador. Eu já falei isso várias vezes, é extrair o melhor de cada peça dentro do campo, independente da qualidade, se ela é muito alta ou ela é baixa. Eu acho que o Silvinho, ele tem um material humano que ele pode tirar um pouco mais, não depender somente de jogos contra times grandes, que existe aquela mobilização natural dos jogadores, de se sacrificar e se matar aos 90 minutos. Eu acho que até isso o Corinthians tem que equilibrar. Porque o Corinthians é um time como o jogo de ontem, por exemplo, que você tem um Gabriel muito interessado então, e um Luan desinteressado, por exemplo, né? Então, assim, o Gabriel, ele passa correndo, ele dá o combate, ele sai de volante, ele dá o combate no zagueiro adversário, daqui a pouco ele tá fazendo uma cobertura pro lateral, só que ele corre numa rotação e alguns jogadores correm em outra. Então, isso o Silvinho vai ter que trabalhar, equilibrar um pouco essa rotação para que você tenha quase o mesmo percentual, né? Para que você não sacrifique um e o outro não fique só olhando. E o Silvinho tem que pensar nas peças, William. Eu acho assim, o Corinthians a forma do Corinthians jogar, a gente olhando assim para as partidas, ela é muito clara. O Corinthians tem muita força pela beirada do campo. Então, assim, ela tem muita força quando o Fagner joga ofensivamente, o Fábio Santos ou o Piton pela esquerda, porque, por exemplo, a jogada ontem do gol do Corinthians, o Fábio Santos, ele sai, né, pela beirada, ele faz uma jogada de meio campo, ele acha o lateral do outro lado, então tem qualidade nesses caras. Tem um Mosquito que tem qualidade. Então, como é que você faz o seu jogador de mais qualidade jogar? Dando segurança defensiva para esses caras atuarem. Então, assim, se eu quero que o Fagner avance junto com o Piton ou o Fábio Santos, eu tenho que ter uma segurança, né? Então não adianta você jogar com 3 volantes, porque ontem, o que aconteceu? Os 3 volantes do Corinthians, muitas vezes, eles não conseguiam nem marcar e nem armar. Por quê? Porque eles queriam fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, assim,